Seja muito bem-vindo ao Podcast Portal, o único podcast híbrido, você vai entender por que já, e itinerante, ou seja, ele pode acontecer em qualquer local do país. Hoje está acontecendo aqui em São Paulo, eu sou o Jorge Aliani, estou na ilustre companhia da minha esposa hoje, Mônica Rodrigues, que vai ser nossa entrevistada, e também com a presença física aqui da Priscila, que é a nossa copy, e também de toda a nossa equipe online aqui. Kátia, Leatrice, Andréia e Nayara, dá um oi aí, fala oi, porque o pessoal não está vendo vocês ainda. Um dia vocês vão aparecer na TV aqui. Oi! Olá! Estão todas acompanhando, porque o nosso objetivo aqui, como eu falei nos outros episódios, esse é o nosso terceiro episódio, é trazer pessoas que talvez você ainda não conheça, mas que podem fazer a diferença na sua vida. Profissionais que estão transformando pessoas, principalmente pelo mundo digital, e que estão trazendo para a gente novos conhecimentos. Então a gente vai abordar de tudo aqui e hoje, especificamente, vamos falar com a Mônica Rodrigues, criadora do Método Uncut, criadora do Espelho da Rainha. Vocês vão entender o que é o Espelho da Rainha e qual a diferença que ele pode fazer na vida de cada pessoa, principalmente das mulheres, mas serve para homem também, né? Serve. Serve para homem também. E aí vamos começar entendendo... Bom, vamos lá. A gente fez uma trajetória, agora eu vou falar junto, né, maluca, para o mercado digital, em função... Acho que foi meio que... Para mim foi pela força do ódio, né? De chegar e falar assim, isso não está dando certo, você vale muito mais do que isso que você está recebendo e a gente vai fazer isso acontecer agora pelo digital. E aí, daí que tudo começou. Tudo começou no digital. Mas antes do digital, existe uma história aí. Eu trouxe a Priscila, por quê? Por ser marido, obviamente, eu já ouvi essa história algumas vezes. Algumas dezenas. E talvez eu pule alguma parte porque eu já estou habituado a ouvir. Então a Priscila vai me ajudar a perguntar aqui para que eu não me perca e não esqueça nada, tá? Mas acho que o que é válido a gente começar, e as meninas também mandaram umas perguntas bem legais aqui, e começar entendendo, né, da onde vem a história de ser cabeleireira, que acho que é o primeiro passo, né? Bora lá. Aliás, antes de você falar, deixa eu contar uma curiosidade. A gente estava falando disso numa reunião nossa. Se você for procurar a história do barbeiro e a história do dentista, que hoje é um médico, elas se confundem, porque o barbeiro era o cara que extraía os dentes, e depois isso foi dividido, né? Você não tinha cabeleireiro naquela época, né? Era o barbeiro. As mulheres acho que nem cortavam o cabelo, né? Não. Era em casa. Era tudo comprido. Mas os profissionais de beleza, digamos assim, que eram os barbeiros, eles eram misturados com a profissão médica, né? Ou de dentista, né? E depois isso foi separado. Então existe aí como é que eu vou explicar? Muitas vezes a gente olha para a profissão de cabeleireiro e não dá o valor que ela tem que ter. Pois é. Né? Ou seja, o que está dentro da boca tem um valor importante, mas o que está fora chega primeiro, né? Antes de você sorrir, a pessoa já está olhando para a tua cara, e aí? Né? E o cabelo, como é que tá? Enfim. Mas vamos lá, vamos voltar para o começo. Como começou a história de ser cabeleireira, né? De onde surgiu isso na tua vida? Então, vamos lá. Então, eu sou a Mônica Rodrigues, tenho 46 anos, casada com o Jorge, tenho uma filha, Isis, maravilhosa, de 17 anos. Eu entrei para a área de cabeleireira, eu tinha 18 anos. Mas minha mãe, desde quando eu tinha 11 anos, 12 anos, ela sempre falava que eu tinha que ser cabeleireira. Que eu tinha que ser cabeleireira, e era um sonho que ela queria realizar na vida dela e ela não conseguiu. Por quê? Não sei se ela não tinha coragem, né? Eu vou contar um pouquinho da história da minha mãe também. E aí, eu achava aquilo muito, muito chato. Eu ia no salão, eu achava chato. E aí, minha mãe me levava nos salões ali, né, onde eu morava, era um bairro bem simples, né, o Vila Ema, e eu achava aquilo péssimo, né? Eu falei, meu Deus, eu nunca vou ser cabeleireira. Sabe, eu achava meio brega até, pelo que eu via ali, né? Eu não tinha atenção do profissional, eu achava tudo muito fútil. Tanto que eu usava o cabelo comprido também, eu não precisava de muita técnica. Eu até brincava com o cabeleireiro, eu falava, você finge que corta meu cabelo. Porque eu era bem, assim, meio riponga, sabe? O meu cabelo ia até a cintura, assim. Então eu tinha pânico de cortar o cabelo. E acho que isso é uma das coisas que sempre eu tive respeito em mexer na cabeça de alguém, porque aconteceu de cortarem além. Então, eu
isso era uma coisa que eu chegava no cabeleireiro e falava, eu não quero cortar, né? Então, hoje eu entendo, né, o porquê. Porque eu sei o que eu sentia naquele momento. Aquilo fazia parte era um órgão, sabe? Era um braço meu, enfim. E aí, eu não queria ser cabeleireira de jeito nenhum. Até que eu comecei a cortar cabelo da minha família, porque minha mãe foi passando o cargo, porque ela cortava o cabelo dos meus irmãos, do meu pai, dos meus tios. E aí, eu não sei por que eu comecei a cortar. Eu não lembro exatamente como que aconteceu, acho que eu fiquei interessada ali. E eu comecei a cortar o cabelo de todo mundo, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. E pra mim era normal, meus tios em casa eu cortava. Então, assim, eu nunca tive medo de cortar cabelo. Acho que é por causa disso. Pra mim é natural. E aí, resumindo um pouco, né, a história, meu pai, ele faleceu, eu tinha 15 anos, e aí foi uma fase bem difícil para mim, porque eu tinha aquele cabelão, eu era toda princesa, meu pai me chamava de boneca, eu era toda, assim, né, igual a gente trata as meninas de 15 anos, né? Só que, de repente, não existia mais o pai, e a mãe... ela já tinha problemas psicológicos, minha mãe era sempre muito nervosa, muito brava, e sempre mandona, e a gente achava que era a personalidade dela, mas ela já estava com problemas sérios psiquiátricos. E aí, quando o pai morreu, eu tinha 15 anos, a minha mãe piorou, começou a ficar ainda mais brava, mais nervosa, e aí isso fez despertar em mim aquela questão de sobrevivência, né? De busca de identidade também, né? Na verdade, eu não sabia sobre identidade. Era mais a questão de sobreviver mesmo, sabe? A gente não tinha o que comer. Porque meu pai era o único que era o provedor de casa. E aí, quando ele morreu, a gente ficou esperando. E olha só, ele tinha acabado de dar entrada na aposentadoria. Né? Ele era motorista de ônibus. E ele ia começar a desfrutar, né, da vida. E aí, a hora que ele deu a entrada, já ia, em breve ia receber aposentadoria, ele morreu. Deixou né? esse presente. Né? Um acidente, né, em casa. Ele levou um choque e morreu ali na nossa frente, foi bem forte. E minha mãe, naquele momento pra lá, ela só piorou. A depressão dela foi muito forte. E meus irmãos também, na época, não ficaram bem. Eu achava que eu estava forte, entendeu? Eu trouxe para mim o masculino. Eu deixei de ser aquela menininha de um dia para noite, sabe? Eu não tive muito tempo de ficar ali sofrendo, não, porque eu falava, meu Deus, eu preciso dar um jeito aqui, eu preciso trazer dinheiro para casa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Né? Pois é, e eu fazia qualquer coisa mesmo, tipo, eu trabalhava para ganhar, sei lá, hoje R$300, R$400, mas eu trabalhava, não parava. Desde que meu pai morreu até hoje, eu nunca deixei de trabalhar, né? E eu gosto muito de trabalhar, a gente ser útil, né? Mas foi meio que imposto, assim, para eu correr atrás do prejuízo ali. E aí, como eu já não tinha muitas opções ali, eu comecei a fazer vários trabalhos e ganhava muito pouco e não era reconhecida. E aquilo ficava na minha cabeça, minha mãe falando, ó, você tem que ser cabeleireira. Até que a gente estava morando no interior, num período, eu morei 4 meses só. Minha mãe tinha se mudado para lá, enfim, né? Não vou entrar em detalhes. E eu estava morando lá, tinha 4 meses. E eu estava trabalhando numa lojinha. E lá eu tinha muita dificuldade de ser reconhecida ali, porque a moça que trabalhava comigo, ela não me dava vez, sabe? A hora que vinha um cliente que talvez eu pudesse ganhar, ela via que aquele era interessante, ela, não, agora deixa que eu vou. E aquilo, eu falei, meu Deus, eu tenho que arrumar um jeito de ganhar o meu dinheiro. E aí, eu falei, eu vou ser cabeleireira, porque aí eu posso fazer o meu salário, sabe? Eu posso trabalhar, eu vou fazer com bastante amor, eu vou deixar a mulher feliz, ela vai querer voltar. Eu já pensava nisso. Se eu fizer um bom trabalho, ela vai gostar e ela vai voltar. E aí não tem limite. Eu posso ganhar o quanto eu quiser e ninguém vai interferir, sabe? Você não sabia o que você estava fazendo, mas você já estava atrás de um negócio que fosse recorrente. Isso. Olha só. Porque aí dependia de mim só. Porque aquilo eu percebi que não dava certo. Eu depender de um lugar, porque tinha muita concorrência. E eu não sou de lutar muito pelas minhas coisas. Se você vier brigar comigo,
eu vou falar, tá bom, pega pra você, eu vou fazer outra coisa. Né? Eu não vou ficar, não, é meu. Não, eu prefiro deixar pra você. E era o que eu fazia em todos os trabalhos que eu participei. Deixa eu trazer só um parênteses interessante. Eu já trabalhei em loja também. E em loja, nessa disputa de vendedores, né? Tem sempre o julgamento da pessoa que tá ali, né? Uhum. Então, se a pessoa tá bem vestida, né? Você vai lá, você oferece, acha que a pessoa vai... Naquela época eu não né, entendia. vai comprar, tem toda uma psicologia por trás, né? E, de repente, você não dá atenção para uma pessoa que não tá tão bem cuidada e, de repente, aquela não bem cuidada surpreende, né? É verdade. Já tem um lance de imagem aí que já começou Mas na loja, né? Como era interior e ela conhecia todo mundo, então ela já sabia, né, o perfil dos clientes e tal. Uhum. Não sobrava nada, juro, não conseguia vender nada ali. E foi ali que eu decidi ser cabeleireira. E eu acredito assim, né? Quando você define um rumo na sua vida, parece que o universo abre assim as portas para você. Então, por isso que a gente tem que saber o que a gente quer. Porque tudo fica mais claro, mais fácil para você conquistar. Assim, abre as portas. E foi isso que aconteceu comigo. A hora que eu decidi, eu quero ser cabeleireira. Foi, assim, fantástico. Foi o que o Dr. Rubens Cascapeira falou aqui, né? Uhum. Eu recebi uma ligação na loja, e eu já estava com plano de voltar para São Paulo, né? Eu morava em Mogi-mirim. Mônica, de um amigo meu, Mônica, você pode vir trabalhar aqui no meu posto, tal, de gasolina, tal, eu era frentista caixa, eu era faz tudo, eu cuidava do administrativo, eu ajudava ele em tudo. Aí eu falei, tá bom, Marcelo, eu vou, só que eu quero fazer um curso de cabeleireiro. Falei, tá bom. Ele falou, tá bom. Então eu trabalhava lá, fazia o curso e morava com a minha avó, que era pertinho ali. Então eu fiz o curso, né, trabalhando lá no Marcelo, e 10 meses de curso, dei o meu melhor, só que eu saí de lá crua. Foi aí que já guarda isso, porque isso foi uma das coisas que começou a criar o nosso projeto, né, meu e do George. E hoje a gente nota que muitas das profissionais que chegam até você chegam porque passaram por essa mesma história. Exatamente. Ah, estudei. Algumas falam de 2 anos de curso. Eu falo, não consegui aprender nada. Saí de lá, não sabia cortar um cabelo. Fiz o curso inteiro sem pegar numa tesoura. Exatamente. Eu já ouvi isso. É só teoria. Não faz sentido nenhum, né? Então, eu fiz esse curso de 10 meses e era completo, né? Coloração, tudo, corte, mas nada, não tinha um sistema de aprendizado. Isso que eu acho que era o mais complicado, né? Era assim, você faz assim, sabe? Tipo, pega aqui, vai fazendo assim. Aí eu falei, mas por quê, né? Uhum. Por que é assim? O que vai acontecer se eu fizer coisa assado? já te incomodava ali. Não tinha uns porquês. Pra mim, preciso ter as respostas, sabe? Uhum. E aí eu terminei 10 meses de curso e a hora que eu ia receber o diploma, eu falei assim, meu Deus, mas eu não sei nada, né? Como que eu vou montar um salão? E eu sempre quis ter meu salão. Sempre tive isso na mente. E aí eu falei, não dá. Eu não sei nem preparar uma coloração. Aí foi que Deus coloca as pessoas na nossa vida, né? Não aceitou o diploma? Não, aí, veja só. Aí tinha uma moça lá, eu falando pra ela, nossa, mas eu não posso montar um salão, eu não sei cortar. Eu não me sinto segura. Ela falou, por que você não vai trabalhar no Sorro? É uma rede lá, eu acho que você vai gostar. Eu falei, tá, como que eu faço? Aí eu lembro que ela me deu um caminho lá das pedras, eu fui, conversei com um profissional, que era o Jaime, que foi meu primeiro profissional. E eu falei pra ele, olha, eu me formei num curso, você acha que eu pago? Porque eu tinha que pagar pra pegar o diploma. Aí ele falou, quer saber? Eu acho melhor você nem pagar esse diploma. Acho que não precisa. Ele falou pra mim. Eu falei, então tá bom. Só pra enfeitar a parede, né? Aí sim, comecei a trabalhar no Sorro, né? Aí, a hora que eu entrei lá, eu falei, não, é isso que eu quero. Só que eu tinha um cabelo aqui, né? Uhum. Ainda. Uhum. Dos 15 anos, né? Desde quando meu pai faleceu, eu tinha aquele cabelão. E ali eu fui obrigada a mexer na minha identidade. Aí que começou, sabe? Foi meio uma ruptura, sabe? Eu tinha que encarar uma identidade que eu ainda não estava preparada. Foi como se eu tivesse me despido, sabe? Eu fiquei nua, porque eu cortei, porque ela era obrigado a cortar. Era uma das regras. Sim, eu fui frequentadora do Sorro por muitos anos e
né, a equipe traz uma irreverência, né? Tem que ter ali diferencial. Um diferencial, mesmo que as pessoas, né, não achem bonito. Não achem bonito ou não estejam preparadas para aquilo, né? O dono do Sorro, né, que é o Ed Maçã, ele falava assim, não precisa ficar bonito. Ele é japonês. Não precisa ficar bonito. Tem que ficar diferente. Aí... E era uma das regras. Quando eu entrei, eu vi que tinha todo mundo com cabelo curto. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Porque eu via um lugar, assim, tipo de primeiro mundo, sabe? Pessoas que estavam ali, profissionais mesmo, fazendo algo que estavam sabendo o que estava fazendo. Todos uniformizados, com uma postura. Achei muito legal, assim, muito primeiro mundo. E aí, eu nem pensei, tipo, vou ter que cortar curtinho? Tá bom, corto. Era aquilo que eu queria. Eu queria ser a melhor profissional que eu podia ser de mim, assim. Eu queria dar o meu melhor, né? Falei, tá bom, então vamos cortar. Aí, ele cortou meu cabelo. Meu cabelo é muito cheio. É que meu cabelo hoje tá com a técnica que eu ofereço, né? Pra minha comunidade. E naquela época não existia essa técnica. O profissional, ele era ótimo. Mas ele não sabia. Ele não sabia como cortar meu cabelo. Então, meu cabelo ficou parecendo... Naquela época, era o Bozo, né? Quem é mais velho sabe. O Bozo, assim. E aí, a hora que eu saí de lá, eu já tava bem triste, né? Bem machucada mesmo. E aí, eu entrei no ônibus, voltando. Tinha felicidade de ir trabalhar lá. Mas eu me sentia assim... Nossa, a coisa mais horrível. Só de pensar me dá vontade de chorar, mas não vou chorar agora. Vou dissociar. Eu chorava, mas eu chorava de soluçar. Eu olhava no espelho e chorava alto. Eu não tava nem aí para as pessoas. Na verdade, né, as pessoas esquecem que embaixo de um cabelo tem uma pessoa, né? E tem uma parada interessante, né? Porque aí você experimentou o que muitas vezes acontece no salão. Que é a mulher chegar e falar, o que você acha de... Ah, não, usa isso que tá na moda, põe essa franja, corta curto que vai ficar bonito, seu rosto combina com corte não sei o quê. E esquece que a hora que você mexe aí, você tá mexendo... Não é só aí que você tá mexendo, né? Você tá mexendo num comportamento como um todo, na percepção que o mundo tem dessa pessoa, na autopercepção dela no espelho, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Então, você já começou do jeito... Sentindo na pele o que depois... Exatamente. Sim. Você ia acabar estruturando. Bem legal, né? Não, legal, e o pior... foi ruim, mas foi bom, né? Não, olha só. Aí, falando sobre o que as pessoas pensam, a hora que eu cheguei em casa, tá? Eu já tava toda inchada de tanto chorar. A hora que na época eu namorava, né? Com outra pessoa. Aí a pessoa olhou e falou, o que fizeram com o seu cabelo? Aí, pra ajudar. A minha mãe, naquela época ela não tava tava até que bem da cabeça. Aí ela foi pro quarto chorar. Minha mãe foi chorar no quarto. Então, imagine como eu me senti. Entende? Então, eu tive... E assim, e olha que curioso, né? Mas era aquilo que eu queria. Era trabalhar lá. Era o preço. Mesmo que eu tivesse que cortar o cabelo. Era o preço. Sim. Era o preço. Então, eu tive que engolir isso. Então, eu tive que trazer esse masculino. Né? É uma representação masculina, o cabelo curto, né? Que nem a gente fala, cortou Joãozinho. Né? Você tá trazendo um aspecto masculino. Não tem como. Por mais que eu sou feminina. Mas a primeira impressão é de uma mulher que tem aquela potência. E eu tava com aquela potência. Porque eu me dediquei muito, né, no Sul. Tive várias oportunidades lá. E eu aproveitei cada uma. Né? Trabalhei lá com muita intensidade, e sempre eu sou assim, sempre vou ser assim, né? Então, lá tem as competições, né? Os desafios que tinha naquela época, e os campeonatos, e a hora que o pessoal me via, já falava, ei, a Mônica, puta merda, vem ela com esses cabelos. Eu tinha um amigo que ele sempre, quando ele ia me ver, ele, puta que pariu, Mônica, você... Que merda. Ele já me via, ficava com raiva, entre aspas, o Fredão, né? E aí eu sempre ganhava os campeonatos. Porque eu já tinha essa questão dos arquétipos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que você, Mônica, se identificou
com a sua personalidade, com o teu corte de cabelo? Daqui a pouco. Tá. Ainda não, ainda... Não foi nesse processo do sorro? De jeito nenhum. Ali, eu ainda estava sem consciência de imagem. Tá. Sabe, eu experimentei de tudo. Em momentos, por exemplo, eu fui casada, né, com essa pessoa que falou que fizeram o seu cabelo, eu casei. E aí, uma época que eu estava muito brava, que o meu relacionamento estava ruim, eu cortei o cabelo, eu mesma cortei o cabelo assim, raspei o cabelo, né? Por isso que muito das nossas emoções, eu falo, né, que o cabelo é a extensão dos nossos pensamentos, né? Isso. E quando a gente tá, assim, sem uma identidade, a gente tá com a questão do masculino muito perdido, né? Que depois eu vou falar um pouco, que a gente tem o masculino dentro do interior da gente, e ele precisa estar harmonizado. E eu estava muito rebelde, com muita raiva, e eu raspei o cabelo, só deixei uma franja. Ficou, assim, muito masculino. Tanto que eu lembro que eu estava abaixada na recepção, guardando algumas coisas, e alguém falou, nossa, quem é esse menino que entrou no salão? Quem é você? Aí a hora que virou, Mônica! Então, assim, não tem como você falar que não tem a ver. O cabelo curto, no inconsciente, hoje, pelo menos, né, por questão da cultura, hoje, ele remete, pode ser que isso futuramente mude, mas hoje o cabelo curto remete ao masculino, enquanto o longo remete ao feminino. E aí atribuem muito esse meu cabelo curto a esse aspecto de uma mulher que tem a força do masculino. Sim. Entendeu? Então, foi daí que eu me perdi, que nós estávamos falando. Aí eu cortei o cabelo. Sua história. Aí cortou o cabelo, começou a trabalhar no Sorro, sempre se empenhou muito com aquilo que estava fazendo. A tua evolução até chegar onde a gente... Aí participava dos campeonatos, aí tive a oportunidade de ir para o Japão 2 vezes, né, fazer apresentações lá. Foi muito bacana, assim, eu de uma família muito simples mesmo, e pensou, eu cheguei em casa, falei para minha mãe, eu vou para o Japão, isso era 2001, quando caiu as Torres Gêmeas, nunca vamos esquecer, né, 11 de setembro, foi nesse dia que eu ganhei o primeiro campeonato. E quando eu cheguei em casa, minha mãe falou que, não, Mônica, você não pode ir para o Japão, é perigoso. Nossa, tá em guerra, perigoso. Eu falei, não, mãe, eu vou, nem que eu morra, mas eu não vou perder essa oportunidade. Então, aí foi muito legal, aquela experiência, né? Tipo, do lixo ao luxo, sabe? Assim, a gente só ia nos melhores restaurantes. Para mim, aquilo foi, assim, muito incrível, assim. E aí, lá no Sorro, eu comecei a perceber uma certa insatisfação muito grande minha, porque eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu estava trabalhando, porque eu tenho muito respeito aos orientais, sabe? Tenho muitos amigos japoneses, mas o que não tinha a ver comigo era aquele trabalho muito mecânico, assim. A gente cortava... O Jorge era meu cliente. Eu cortava cabelo em 15 minutos. Então, não tinha tempo de ter uma humanização. Era muito técnico, né? O Jorge até achava que eu era tímida, né? Assim, essa mulher é tímida. Eu não falava, ele ficava falando o tempo inteiro. Tempo inteiro, 15 minutos. Agora eu vou fazer um podcast de 2 horas aqui, eu vou falar, eu tô 6 horas falando, mas 15 minutos é nada. E, na verdade, é que eu não podia ficar falando com as pessoas, né? A gente estava até conversando ali, a cliente perguntava alguma coisa, aí eu, é isso aí. Aí eu já dava um truque, já tentava cortar a conversa para diminuir o tempo com ela, para ela ir embora logo, para eu já vai chegar próxima. E isso ia me deixando uma coisa muito ruim. Eu lembro que num sábado, eu nunca vou me esquecer, eu fui tomar banho, e sábado é o dia mais pesado para um cabeleireiro, né? Eu fui tomar banho e eu chorava muito. E aí eu falei, mas por que será que eu tô chorando? Eu comecei a me perguntar, né? Porque não era só o cansaço físico. Não, eu percebi que aquilo não fazia parte do que era o meu propósito na vida, sabe? Eu tava ganhando dinheiro? Tava, né? Era aquilo que eu queria desde menina, né? É uma oportunidade de me sustentar, né?
de ajudar minha família. No caso, eu já estava com o Jorge, né? A gente já estava junto. Eu não lembro. 2001. Eu ajudava minha mãe muito. Estava muito bem, assim, financeiramente, segura. Só que aí eu percebi que não era isso. Olha que interessante, né? Eu consegui o que eu queria, que era dinheiro, mas eu vi que não era isso que realmente ia me deixar feliz. Não era dessa forma, né? Não era dessa forma. E aí que eu comecei a buscar mais conhecimento. Falei, tá faltando mais alguma coisa. Eu não conseguia realizar os clientes. Foi aí que eu conheci o Longueiras, né? Que eu via sempre os professores internacionais, né? Tinha Vidal Sassoon, que era a base do Sorro, que eu fui formada, a base é Vidal Sassoon. E aí tinha vários outros professores, né, internacionais, né? Tony Guy, Jacques Desanches, vários outros. Mas o que me encantou foi Longueiras. Recebi as revistas, eu via aquelas imagens bem impactantes. E eu achava até que era como um efeito, para vocês entenderem, como Fashion Week. Sabe, aquele cabelo muito artístico. Mas eu falei, eu quero fazer isso, porque eu já fazia coisas artísticas, né? E aí eu comecei a me aproximar mais. E aí, quando eu saí do Sorro, né? Eu falei pro Jorge, eu quero fazer um curso lá, né? Na Espanha. Aí a gente começou indo pela Argentina, que era a filial. E a hora que eu fui pra lá, eu falei pro Jorge, Jorge, eu quero a franquia. Eu quero a franquia do Brasil, aqui no Brasil. E como ele tem aí as habilidades dele, né? Ele tem um pouquinho... Ele tem um pouquinho de poder de persuasão? Tem. Ele consegue, né, trazer isso porque passa uma confiança no que ele faz, no que ele fala. Isso foi bem importante para a gente conseguir trazer a marca. E eu, com a minha potência de amar o que eu faço e amar, cuidar das pessoas, se relacionar. E aí eu trouxe a marca. E começou essa questão da personalizar, a questão de humanizar, começou com Longueiras. Porque ele já veio com a ideia de você ter uns 5 minutos para conversar com a cliente. E ele começou com 5 minutos. E isso era uma coisa que eu não tinha. A cliente chegava, já ia pro lavatório, lavar o cabelo e aí já Katonegai, né? Os auxiliares, eu tinha 5. Katonegai no número 1, tipo, o espelho 1. Katonegai no espelho 4. Katonegai. Katonegai, corte, por favor. Os auxiliares falavam, né? Onde eles estavam, Katonegai. Aí eu ia, cortava rapidinho, corte rápido, entendeu? Por favor, corte rápido, por favor. E aí Longueiras trouxe essa ideia de ter um olhar para o cliente. Já começou, sabe? Eu falei, 5 minutos para conversar? Nossa, mas 5 minutos? Vou perder um tempo, hein? Porque é difícil quando você está acostumado a trabalhar num ritmo. É como uma droga, né? Você está intoxicado daquilo. E para mim era difícil voltar atrás. Tipo, imagina, eu vou ter que conversar com a pessoa. Vou ter que... Meu Deus! Né? E aí eu comecei a trazer essa ideia de conversar, de ter um olhar para o cliente diferente que eu tinha. E perfeito. Aí a gente recebia as coleções de Longueiras, mas o que eu percebia é que o estilo de Longueiras era como o Fashion Week mesmo. Sim. Era muito disruptivo, né? Tipo, aqui era curtinho, aqui era comprido, aqui era raspado. Aí... E eu fazendo nas funcionárias e tentando colocar nas clientes. Conseguia em algumas clientes. E eu achava o máximo. Nossa, essa daí vai fazer, eu achava o máximo. Mas depois eu comecei a perder cliente. Comecei a perder profissionais que não queriam aquele tipo de imagem. Porque não era comum, né? Principalmente no Brasil. E aí que a gente... recebeu o conhecimento do Philip Hallowell. Foi bem nesse período que começou a ter esse problema com Longueiras. A gente recebeu o conhecimento de Philip Hallowell. Agora, o engraçado era o seguinte, vinha tudo isso, vinham essas coleções de Longueiras e tudo mais, aí a gente foi para a Espanha e lá você via na rua. Via. Né? Você ia para a Argentina, você via na rua. Via na rua. As maluquetes com aqueles cabelos eu achava muito legal.
Você vinha pro Brasil e ia fazer, elas choravam. Choravam. E aí a gente entendia que, ok, as técnicas eram interessantes, mas as mulheres brasileiras não estavam prontas para aquilo. Né? Era muito agressivo. Então, mas eu também acredito numa coisa. Ainda é muito novo. O brasileiro, o cabeleireiro brasileiro, você vai no salão, ele vai fazer o quê? Um long bob. Ele vai fazer um degradê na frente. Aí ele vai perguntar, você quer com franja ou sem franja? Você vai querer com repicado ou sem repicado? Não é assim? Ou aquela velha história, né, da cliente. Olha, eu quero igual essa atriz da novela que tá aqui na revista. Eu quero assim. Entendeu? O que acontece lá na Argentina? O que acontece na Espanha? Na Espanha, ali é a matriz da moda de cabelo. Começou ali. Longueiras tá lá desde a década de 70. Então, e Argentina e Espanha... A Argentina copia tudo, né? Sim. A parte de moda. E a gente tá atrasado, né? Não tinha a arte de longueiras no Brasil. Então, eu trouxe, mas aquilo era muito forte. E aí, quando eu conheci o visagismo, que é de Philip Hallwell, eu comecei... Nossa, eu não dormia. Porque foi um reviravolta na minha cabeça, né? Porque aquilo que eu estava vendendo... não tinha sentido. Falei, meu Deus... Você já tinha aquele vazio, né? Que você trazia de antes e... Aí eu queria impor aquele estilo disruptivo da guerreira, de uma mulher transgressora, uma mulher agressiva, masculina, sendo que a mulher mal corta as pontas, né? A maioria tem um cabelão no Brasil. Então, aí com a chegada de Philip Hallwell, tudo mudou. Então, eu comecei a criar a minha maneira de oferecer toda a minha trajetória do Sorro, de Longueiras e também o visagismo, do meu modo, né? Porque cada um tem o seu olhar, né? Tem uma frase que eu sempre falo, né? Que é do Picasso, que é: aprenda todas as regras como profissional e quebre-as como artista. Sim. Eu aprendi todas as regras no Sorro. Eu aprendi todas as regras em Longueiras. Eu aprendi todas as regras do Philip Hallwell, mas eu a quebrei como artista. Sim. Porque eu tenho a minha percepção como um indivíduo, como olhar um ser humano, diferente do meu amigo, do seu cabeleireiro que você vai. Cada um tem a sua maneira de ver, né? O seu trabalho, o seu propósito na sua profissão. Então, eu criei a minha maneira. Conta um pouquinho pra gente, Mônica, sobre o visagismo. O que é o visagismo? Visagismo esse termo vem de visage, né? De rosto. Então, tudo começa ao redor do rosto. E, então, o Philip, ele é um artista plástico e ele, durante 30 anos, ele fez quadros que estudavam os rostos e os arquétipos. Então, ele trazia as simbologias. Todos os quadros dele têm uma mensagem subliminar. Então, ele trouxe o visagismo com esse olhar, né, dessa experiência dele, né, desse estudo. Ele começou a perceber que o rosto, ele traz significados comuns entre nós. Porque nós somos semelhantes e a gente tem a mesma percepção sobre as formas, as texturas, as cores. E isso é óbvio, né? A hora que, por exemplo, você vai contratar um design para criar o seu logotipo da sua empresa, ele vai fazer as perguntas para você. O que você quer transmitir para a sua empresa? Né? Quais são os valores da sua empresa? Né? Quais são as crenças? Aí ele fica lá conversando com você. Aconteceu isso comigo na época que eu estava criando um logotipo. E é justamente isso, né? Que a gente vê no rosto. No rosto também tem. Mas olha só que importante esse conhecimento. Porque a gente dá muita atenção para o logotipo da nossa empresa, só que a gente não dá atenção para a nossa marca. É isso que eu ia falar, é a principal. Que é uma marca, né? Assim como o logo, né? Somos marcas, né? Marcantes, temos que ter. Até porque não tem consciência, não sabe do que se trata, né? As pessoas não entendem o que é isso ainda, é tudo muito novo. Muito novo. Então, às vezes você fala, poxa, eu não consigo me aproximar de ninguém, porque você não tem cara de ser uma pessoa confiável. Eu não consigo arrumar o emprego que eu quero, porque você não tem cara de quem ocupa aquele cargo. Né? Eu não consigo ser respeitada. A gente escutou isso numa mentoria sua.
Ela falou assim, todos os trabalhos que eu vou, eu levo cantada de todo mundo e acabo saindo por assédio, né? E parece que é um karma. E não é, você olhava para a pessoa, ela era sensualidade pura, ou seja, desde o corte de cabelo, o jeito que se vestia e tudo mais, e ela não percebe que é ela que está trazendo para o mundo essa sensação, né? E o visagismo, você me corrija se eu estiver errado, é isso, né? É o que você está mostrando para o mundo, né? E às vezes está mostrando tudo errado, né? Exatamente. Às vezes você está trazendo de uma forma inconsciente. Até agora, né? Você que nunca ouviu falar de visagismo, a partir de agora, você pode ter certeza que a sua imagem, né? A roupa que você usa, as cores que você usa no cabelo, que a gente está falando da cor do seu cabelo, tudo isso tá trazendo uma mensagem subliminar. Pensa que você é um logo, é um logotipo. Sim. E o que você quer atribuir, né? Quais são os valores, né? O que você quer que as pessoas sentem quando olham para você, né? E tudo começa no rosto, que a gente estava falando. O visagismo, ele gira em torno do seu rosto. Porque o rosto, quando você tem lá o seu RG, tem o quê? A sua identidade, a sua foto, não é? Do seu rosto. E ela é muito particular, não tem um igual ao seu, né? Então, é que nem a sua digital. O seu rosto é a sua digital. E aí, uma vez você entendendo o que você tem no rosto, muitas vezes você enxerga forças que nem você sabia que tinha. Não é que eu falei pra você hoje? Sim, foi o que aconteceu, né? Na preparação, hoje eu estou... By Mônica. Que nem eu te falei do queixo. Com toda uma estratégia, com toda uma leitura por trás, né? Não foi nada por acaso. Exatamente. Então, uma vez você tem consciência, né, o que o seu rosto transmite, que nem eu percebi que o meu rosto, como eu tenho o queixo muito fino, mostra uma certa instabilidade, né? O meu nariz, que é muito projetado, mostra essa energia, esse fato de eu ser um pouco impulsiva, de me jogar para fazer as coisas, que eu tenho muito isso, essa impulsividade. O que eu fiz? Eu trouxe alguns elementos para me dar mais estabilidade. Por exemplo, uma linha que divide com mais organização no meu cabelo. Porque antes, na época de longueiras, lembra? Eu usava o cabelo muito louco. E eu já sou. Eu lembro uma vez que eu estava lá em Atibaia num treinamento e você tinha voltado da Argentina. Misericórdia. Eu não tinha te visto ainda, porque eu estava internado lá, né? Treinamento de imersão, então era sexta, sábado e domingo. E acho que você voltou de viagem no sábado. E no domingo estava tendo aquele passeio cego, então eu estava no campo de futebol com a galera ali andando. De repente eu olhei de novo, falei, mas o que tá... Aí eu fui chegando perto, tava muito legal. Tava muito louco, né? Tava muito louco o cabelo. Eu falei, pegaram a Mônica. A hora que pegaram. Eu falei, lá na Argentina e fizeram, porque... Fiz permanente. Era um lado... Meu cabelo tava enorme, assim, ó. Tipo um black. E a franja lisa. Mas era uma mudança tão radical, né? Assim, tão diferente do que tava, que você demorou sentia pra eu você? reconhecer. Então, naquela época, eu não tinha esse conhecimento. Eu era de Longueiras. E Longueiras era disruptivo. Sim. Era, assim, transgressor. E como, que nem eu te falei, eu já comecei a vida nessa loucura de, sabe, ter que me jogar e fazer e acontecer. Então, eu meio que não ligava muito, entendeu? Mas aquela não era eu. Quando eu conheci a Mônica, ela tava com cabelo azul. Ele tava bem loiro e bem curto. Branco. Bem espetado. Parecia o Supla. Quando eu fui pro Japão, assim, bem... Imagina o corte do Supla, a primeira vez que eu cortava o cabelo era aquilo, branco e espetado. Eu falei, olha que muito louco. Então, assim, eu era bem loucona mesmo, sabe? Eu não tinha eu não sabia quem eu era. Não que eu saiba exatamente, porque acho que a gente vai morrer e não vai saber exatamente todas as coisas, sobre até a gente mesmo, né? Eu acho que faz parte aí desse plano aqui na Terra, né? Esse autoconhecimento, essas descobertas. Mas hoje, eu tenho consciência do que eu transmito, sabe? Se alguém fala assim, nossa, tá estranho o cabelo dela, né? Que a gente ouve às vezes na internet, alguns haters, que estranho o seu cabelo, não sei o quê. Isso pra mim não me afeta, porque... Você sabe o que é. Você sabe o que você quer transmitir. Tá estranho, é isso que eu quero. Porque não é aquela pessoa que você quer atrair. Ou você quer atrair aquela pessoa
Porque a estranheza também gera interesse. Né? Então, como assim? Para despertar consciência, né? Então, é uma forma de você trazer o que você quer e afastar o que você não quer, né? É muito louco isso. Que é diferente da menina que estava trazendo o que ela não queria. Assédio. Porque não sabia o que estava transmitindo. Você vê como é importante. Né? Mas lembra uma coisa que veio agora, né? Ultimamente, meu cabelo ele tá muito dizendo sobre quem eu sou. Eu tô com poucos haters agora. Quase nada. Não lembro de ter. Não tem. Mas lembra uma época que a gente namorava, que eu tinha um cabelo muito louco? Um era azul, o outro era rosa. E eu era toda, assim, bem diferente. E aquela época eu tinha muitas pessoas que apontavam na rua. Lembra? Você ficava muito bravo. Uma vez no shopping que eu briguei. Nós sentamos do lado da maluca, ela olhou e falou, nossa, que ridículo. Eu falei, ridículo é você, ó. Não vai falar o resto, senão você pode ser. Mas é o que eu brinco, né? Mexe comigo, mas não mexe com quem eu gosto. Ela falou, não tem mais hater. Já matei todos, não tem problema. Então, assim, uma vez você se sente plena com o que você é, o que você quer transmitir, você não vai se importar com o que os outros estão falando, né? O importante é você estar aí bem dentro da pele para dentro. Ter consciência e segurança daquilo, né? Eu acho que o mais legal é isso. É você trazer consciência e segurança. A partir do momento que a pessoa entende que existe uma técnica por trás daquilo que faz com que ela transmita exatamente o que ela deseja, acabou a insegurança. Porque ela sabe que se ela está sendo assediada é porque ela estava em busca daquilo na imagem. Assediada, que eu digo assim, se ela está chamando a atenção dos homens com sensualidade, é porque ela decidiu transmitir sensualidade através... Assediada é pesado. Transmitir sensualidade através da imagem. Se ela quer afastar, também tem jeito de afastar. Sim. Né? Você tem uma história com uma amiga do lugar onde você trabalha lá, que é exatamente isso. Né? Apesar dela ter... É engraçado. Ela tem uma imagem, você estava me contando, ela tem uma imagem que dentro dos arquétipos que a gente vai falar daqui a pouco é a imagem da deusa. Ou seja, a despreocupação, né, com a imagem. Tudo muito não corta o natural. Cabelo, muito orgânica. E aí depois reclama que o tipo de pessoa que ela atrai não é o que ela deseja. E como que a gente combina tudo isso? Aí que tá a cabeleireira integrativa. Né? Juntou tudo. Não tem como você falar só de cabelo quando você fala em uma descoberta, né? Autodescoberta, posso dizer. Uma autopercepção de como que você está, né? O seu masculino, a mulher tem o masculino dentro dela, e isso que é o yin e yang, né? Ele precisa estar, ou pelo menos estar em busca dessa harmonia. E uma vez você identifica como que você está, você consegue se posicionar, né? De uma forma diferente. O Dr. Rubens estava falando hoje que no Japão existe um tratamento terapêutico que eles colocam o queixo assim do japonês para cima, para ele andar assim, para ele melhorar o humor. Autoestima. A autoestima, a força dele, porque aqui tá ligado à potência, né? Quando a gente faz a leitura do rosto em visagismo, o queixo tá ligado à potência. E a hora que você faz isso, você mostra que você tem uma autoconfiança. Então, imagine se só de fazer isso, você já tá trazendo uma energia de potência para a sua vida. Imagine você atribuir um corte que te traz o que você quer, ou pode ser potência, ou um estado genuíno, que nem eu falo para você. Ou você pode colocar uma maquiagem, que eu falo muito com mulheres, que tira, por exemplo, as manchas que muitas vezes você não está tendo condições hoje de tratar, né? Às vezes está com umas manchinhas. Você compra uma base e corrige aquilo. Você olha no espelho, você já se sente com uma harmonia. Imagine como que você vai se sentir melhor naquele dia. Imagine se as portas não vão se abrir mais para você, porque você tá bem. Que nem eu falei no começo, quando você sabe o que você quer, as portas vão se abrindo para você. Então, você ter uma imagem que traz uma beleza natural, não precisa ser assim, que nem eu falo, não precisa fazer uma transformação. Né? Às vezes é um cuidado com o seu cabelo, um creme certo, que nem eu te falei, eu passei um creme que deixou o meu cabelo brilhante,
com uma definição, eu me sinto muito segura com esse cabelo. Né? Do que se ele tivesse todo seco, sem uma definição, eu não ia me sentir bem. Eu ia estar insegura agora. Mas são elementos que você vai atribuindo. É a unha que você pintou, da cor que você quer. É um elemento, por exemplo, esse vermelho. O vermelho traz o masculino. É um elemento de poder, de força. Bem aqui, ó, nessa região, né? Enfim, você pode trazer com consciência, é como âncoras, né? Em neurolinguística a gente fala, né? Você tá nervoso, você gatilhos, vai usar né, o gatilho, também. Vai ficar girando o anel para você se acalmar numa palestra. Para você são âncoras, né? E para quem está vendo são gatilhos. Você dispara emoções através da sua imagem. Isso. Então, que gatilho que você quer disparar, né? É. E será que você está disparando o gatilho certo? Né? E o interessante, eu vou só conectar uma coisa com a outra. E aí você pega esse conhecimento, você juntou essa galera toda aí, o Luiz Longueiras, e eu vi tudo isso acontecer, pegou o Felipe e falou, mas peraí, ainda não é bem assim. Ainda foi lá e falou, deixa eu dar uma macerada nisso. E o que mais veio depois? Então, aí que tá, eu trouxe algo que ficou divertido. Eu falo que é identidade e arte. Identi-arte. Porque eu não estava conseguindo entender. Eu tenho que entender as coisas para elas, sabe, desabrocharem e eu conseguir colocar em prática. Porque às vezes você faz um curso e ele é fantástico, mas você não conseguiu colocar ele. Já aconteceu com você? Tipo, de você fazer um curso e não conseguir colocar em prática aquilo? Sim. Então, e eu achava aquilo tudo muito interessante, mas eu fiquei durante muitos anos, você viu? E eu não conseguia colocar. Aí... Era confuso. Porque tinha o formato a forma do cabelo com relação à forma do rosto, aí tinha o jeito que a pessoa sentava. Eram muitas informações e eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso se tornar mais prático para que eu coloque isso em prática de verdade, né? E aí foi que eu comecei. Logo que eu criei o método Uncut, eu já estava desenhando o espelho da rainha, tá? Então, quando eu falo método Uncut, são, para você entender, são 18 técnicas que eu brinco que você fica de maior. Né? Aí você pode sair de casa, pode ir no motel. Com 18 técnicas, você consegue realizar qualquer corte. Aí sim, você pode montar um salão de corte, tá? Não de todas as outras coisas. As outras coisas tem que fazer. Coloração, penteado, essas coisas tem que fazer à parte. Mas com 18 técnicas, você, Priscila... Se você treinar 18 técnicas, você consegue realizar qualquer corte do mundo. Você crê nisso que eu tô falando? Simplificou demais, né? Eu te garanto, dou meu nome, minha palavra, que você consegue realizar qualquer estilo com essas 18 técnicas. E você vai aprender em uma boneca as 18 técnicas. Claro, depois você vai ter que praticar. Você vai entender como funcionam essas 18 técnicas. Mas voltando lá, essas 18 técnicas eu trouxe a geometria. Então, é o formato quadrado, que passa força. Quando a gente fala em quadrado, né, essa sala é quadrada, né? O nosso quarto, onde a gente dorme, é quadrado, um formato mais retângulo. São formas que passam segurança, estrutura. Né? São coisas óbvias que a gente não pensa, mas quando a gente atribui ao cabelo, também está passando da mesma forma. E quando a gente pensa em formas curvas, no inconsciente, e o quadrado, o retângulo, está associado à masculinidade, né, à segurança. Né? Aí, o feminino está ligado ao quê? À sensualidade, à doçura, ao feminino, é o redondo, é o oval. No inconsciente, essas formas são femininas. E você levou esse conhecimento para os seus alunos? Sim. Aí eu criei essas 18 técnicas pensando na geometria. Então, eu ensino cortar como se estivesse desenhando em 3D. Sim. Né? Então, que forma você está vendo aí? Tô vendo quadrado. É long bob. Long bob, agora a moda, quadrado. Por que a moda é long bob? Porque hoje a mulher, eu falo que é a rainha, né? Tá na síndrome da rainha. Que a mulher está empoderada,
ela trabalha, ela é ferradona ainda, cuida da família, se bobear ainda sustenta o marido. E o marido tá em casa lavando louça. Por isso que a gente tá na síndrome da mulher rainha, acho que é essa época que a gente tá vivendo. E aí que eu construir esse projeto, já pensando lá na frente, no Espelho da Rainha, entendeu? Que foi lançado agora, na pandemia, né? Que a gente já estava com o projeto. E aí, na pandemia, a gente acabou finalizando esse ciclo, que eu não sei se a gente vai abrir esse ciclo, vai iniciar outro, não sei, mas por enquanto, isso está muito bem estruturado, né? O cabeleireiro realmente vai ser um mestre em cortes, né? Que é um master cutter, que ele vai conseguir, desde entender essa mulher, quem é ela, né? Fazer ela olhar no espelho, identificar quem realmente ela é, né? Ali dentro tem ferramentas para você fazer com que ela mesma, como um terapeuta, você vai ser. Na verdade, você criou uma nova profissão, né? Então, pois é, a gente está juntando a gente não é terapeuta, mas é praticamente uma terapia que a pessoa faz. Sim. Na hora que a gente começou a estruturar o curso, primeiro, ficou claro, ele complementa o método, ou seja, antes é o que você fala, antes a pessoa aprendia como fazer. Ou seja, aqui tem todo o processo para você desenvolver qualquer coisa. Agora, que coisa que você vai desenvolver, né? O que fazer? Aí vem o Espelho da Rainha e complementa. Só que, dentro do Espelho da Rainha, que a gente nem sabe se vai continuar esse nome, mas você começa a gerar transformações nas próprias profissionais de beleza impressionantes. Isso. Porque ali a gente pensou no seguinte, não vamos fazer... Porque não dá para você fazer um curso de corte, eu vou te ensinar a cortar o cabelo, o seu cabelo. Fazer um curso de corte para você cortar o seu próprio cabelo. Não, a pessoa vai ter que fazer em outro, até porque não tem... É humanamente difícil. Não vou dizer impossível, porque tem uns malucos que conseguem. Mas no caso do visagismo, ele é auto-aplicável. E o primeiro passo faça com você primeiro, para saber se você tá na tribo que você deseja. Você está querendo atrair um monte de mulheres que querem pagar caro por aquilo que você faz, mas está passando uma imagem que só atrai homens que gostam de corte e barba barato. Aí não vai fazer sentido. Então, não está conectando com o que você quer vender. Ou, às vezes, você precisa do respeito da sua equipe. Você tem uma aluna que a equipe não respeitava ela, mas passa uma imagem de uma pessoa que não está, não está ali para liderar. Então, o primeiro passo é a autoanálise. Então, ela vai aprender a executar executando com ela mesma. Para depois... Olha o microfone longe aqui. Para depois... sim, ela aplicar isso nas clientes. Então, ela vai... Do mesmo jeito que o método ela treina na boneca, o espelho ela treina nela. E aí, quando elas começaram a treinar nelas, eram os áudios assim, Mônica, assisti a aula e chorei. Mônica, o que está acontecendo? Eu comecei a chorar de repente e tal, porque logo de cara tem um exercício muito louco ali, né, de autopercepção. E isso para os profissionais cabeleireiros. Que hoje ainda são o foco principal. Os profissionais de beleza. Mas a gente, num brainstorm, junto com toda a equipe, percebeu que aquilo é complementar em uma série de casos, né? Porque tudo que se ensina hoje é muito... O A combina com B. Então a sua pele combina com tal tom. A roupa tem que ter bico porque a sua orelha é bicuda. É umas coisas que você fala, não faz sentido. Né? Não é só isso. Você que é uma pessoa muito humanizada, Mônica, como foi que você conseguiu traduzir todos esses conhecimentos para as clientes? Então, uma coisa que eu ouvi nesses estudos, que eu li, né, nesses estudos que eu vim fazendo, e que faz muito sentido, é assim... uma frase de Jung, que ele fala assim, ao tocar uma mente humana, ou se não é isso, é alguma coisa ao redor disso, seja apenas outra alma humana. Então, o que eu fiz? Por isso que eu criei o Espelho da Rainha, pensando na transformação do profissional. Porque uma vez você se identificou, se posicionou, você teve as respostas que você queria, você teve os resultados que você queria na sua vida, né? Nossa, eu já fiz vários testes, assim, tipo de chegar num restaurante com uma roupa bem, assim, meio chinfrinzinha
E eu percebi o jeito que eu fui tratada. É meio que a gente cruel. Falando da loja, né? Não, é cruel isso. Sim. É cruel, mas é bem assim. Você querendo ou não, a gente tem que engolir que a sociedade é assim. E depois eu cheguei com um estilo diferente, com salto. E aí a resposta das pessoas eram outras comigo, entendeu? Então, infelizmente, ou felizmente, porque quando a gente se arruma, a gente se põe linda, a gente primeiro fica bem com a gente. Sim, e de repente a gente tá vivendo um momento que não tá legal, que tá difícil, e aí essa pessoa cruza com uma profissional como você e se empodera. Se empodera de um né, dia pro outro. Sim. Não, ela vai pra casa e pronto. É como o Dr. Rubens, eu falei muito do Dr. Rubens aqui, é como se você começasse um outro livro da sua vida, entendeu? Sim. Eu vou jogar esse livro fora, entendeu? Eu vou começar, a partir de agora, dar atenção para o que eu pareço ser. Porque uma coisa que eu falo é assim, uma coisa é você pensar o que você vai fazer com a sua imagem. Isso é uma coisa, né? Que roupa que eu vou colocar? Outra coisa é você pensar, o que essa roupa vai fazer por mim hoje? O que eu vou transmitir através dessa roupa? Olha que diferente. Né? Então, você pode... eu quero também um café. Aqui você vai no banheiro e você ganha um café. Por favor. Você quer também? 10. Então, olha só que recurso fantástico para essa busca, né, essa identidade, não é? Porque e como que essa mulher começou a saber que isso existia e a desejar isso? Então, ainda isso por incrível que pareça, isso ainda é muito novo. Por quê? É aquilo que eu falei para você. Às vezes o profissional vai fazer um curso. Muitos dos meus funcionários fizeram um curso de visagismo e muitos não colocam em prática. Porque nem é com complexo. Eles mesmos. Porque é complexo. Eu estudei muito para conseguir colocar no dia a dia de uma maneira mais simples, porque é muito complexo, né? Se você for pegar ali, mas dá para simplificar. Mas eu acho que tudo deve vem da época do Sorro, que você não tinha tempo de conversar com as pessoas, isso te incomodava. E a partir do momento que você foi desenhando o teu método, você passou a conversar mais com as suas clientes. Né? E imagino que daí se desenrole o... Exatamente isso, a partir daqueles 5 minutos que eu comecei a olhar, né, no olho da cliente, né, e sair daquele mecanismo, né, aquele trabalho, né, que eu trabalhava com os japoneses. Linha de produção. Linha de produção. Aí eu comecei a perceber que era bem interessante essa aplicação, né. Primeiro eu comecei aplicando em mim, né. E depois eu comecei a ter os resultados. E aí sim, oferecer, né? Porque não dá pra gente vender uma coisa que a gente não experimentou, que a gente não acredita, né? Mas às vezes eu imagino que seja só uma conversa, uma terapia, né? Aquela coisa de conversar, de ir sentindo e você passando o seu conhecimento de uma forma subliminar que vai direcionando a mulher para ela se enxergar ou saber como as pessoas enxergam. É bem para esse caminho. Você traduziu muito bem. Eu chamo de diálogo imaginativo. Porque aí, às vezes, uma coisa que podia parecer uma terapia, que é aquela coisa pesada, né? Que você está trazendo suas sombras. E que não é o lugar para isso também. Não né? é o lugar. Nós não somos terapeutas. Mas aí eu posso, num diálogo imaginativo, falar para ela assim, tipo, sabe... Vamos ver como que tá o seu masculino. Vamos ver como tá o seu feminino, né? Será que você é aquela mulher que é mais brava? Chega em casa e manda... Você não lava a louça? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Será que você é essa mulher? Ou será que você é aquela mulher que chora? Ai, ninguém me valoriza. E tá lavando louça. Nossa, mas ninguém lavou. Tô aqui lavando. Né? Olha pra você, né? E vê como que tá esse seu feminino, seu masculino. Eu estava escutando o que você estava falando e assim, como é importante você... eu acho que esse é o principal... Quando você falou, não, então, era muito complexo, muitos alunos, muitas pessoas trabalham... E realmente foi mais uns 4 ou 5 que fizeram o curso, um curso caro. Né? E que, legal, contava para todo mundo, eu fiz...
visagismo, mas efetivamente colocar em prática, não. Ou seja, era um diploma enfeitando a parede, ou seja, algo que você podia falar, mas não tinha como executar. E aí eu vi 8 anos de estudo até pegar aquele monte de coisa e falar, não, peraí, esse parafuso aqui não precisa, essa peça aqui pode ir nesse lugar, isso aqui, se a gente falar desse jeito, fica melhor. Agora, eu vou explicar para você. Eu falei, vamos lá, porque também não tinha entendido. Explicou, eu falei, tá fácil. Aí pega minha filha, eu vou explicar para você. Explicou, ela falou, agora entendi. Eu falei, ok, agora temos algo que as pessoas conseguem colocar em prática. Porque lembra, aquela pergunta que gira em torno do visagismo, né? O que você quer transmitir para o mundo? Isso. Isso dá um pira. Lembra, a Mirella? A nossa cliente, eu falei para ela isso, ela não respondeu. Foi parar no psicólogo. Ela não respondeu. Eu falei, eita, o que eu falei, né? Deixa quieto. E aí, fiz o corte de costume. Aí, depois, da outra vez que ela veio, ela falou, nossa, Mônica, aquela sua pergunta me rendeu umas terapias. Então, assim, é uma informação que ficou no ar, que eu não complementei para ela ter um reencontro. Ela ainda tinha a possibilidade de fazer uma terapia. E aquela que você mexe e deixa ali mexido e ela não sabe para onde vai. Sim. Então, aí agora, dessa maneira, né, a gente atribuindo ao design essa forma mais, vamos dizer assim, mais visual, né? Você trazendo lúdica mesmo. Mais lúdica. O que você quer transmitir? Se eu fosse falar dessas 4 palavras, qual que mais você se identifica? Isso, eu uso isso. Eu falo para as clientes assim, pensa 4 elogios que você gostaria de receber. Uau. Né? Eu quero parecer uma pessoa encantadora. Aí pronto, o design já sabe, né? O que quer dizer uma pessoa encantadora? Ela tem elementos. Mas tem assim, tem o que a mulher é e tem o que ela quer. Isso. Ou o que ela ainda não sabe que precisa, Olha, né? Existe essas duas situações. A gente não pode criar um personagem porque a gente não tá numa novela. Então, por isso que eu brinco, né? Às vezes uma imagem de poder pode ser um tiro no seu pé. Porque às vezes você é toda genuína, toda meiga, e aí você tá lá com uma roupa, tipo, Diabo toda rainha, Prada. né? E aí você começa a falar de uma maneira toda ingênua, toda delicada, e não tá combinando com você, né? Então, é isso que tem que... Essa obra tem que compor a sua mensagem. Agora, eu fui até num curso de oratório, né? Com Polito, e lá eles atribuíam a comunicação conforme os arquétipos. Por exemplo... O que os arquétipos têm a ver com o visagismo? Por exemplo, tem a criação de Felipe Hallo, ele utiliza o conceito de Hipócrates, né? Sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico, né? Então, por exemplo, o sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que senta ela não para. Ela fica se mexendo o tempo inteiro. Eu acho que eu tenho um pouco disso. Né? Eu sempre tô me mexendo, gesticulo muito. Que nem o Jorge, olha lá, ele tá com as pernas cruzadas em 4. Né? Esse é a postura de um colérico. Entendeu? Cruzada. Os dois. Então, as pessoas, elas têm um desses que predomina. E é interessante você saber qual que é o seu, né? E você faz essa leitura através do rosto, né? Olha só, tem isso no rosto, tem isso no seu cabelo, tem isso na sua roupa, tem esses elementos no brinco, em coisas particulares. Então, às vezes, que nem no rosto, a gente tem o dominante, o que mais está salientado no seu rosto. Mas, às vezes, dentro do seu rosto, tem 3 dos arquétipos, tem do sanguíneo, que são linhas inclinadas, né? Ou tem o do melancólico, que são linhas que descem. Que nem a gente que já tem mais de 18 anos, né? As linhas já tem um pouco de linhas, bem pouco, quase nada, que vão marcando e levando para baixo. Isso traz o quê? Mais melancolia. Então, o melancólico é o que traz um ar mais pesado. Mas é ruim falar para os outros, né? Você é melancólico. Então, era essa minha complicação. Você é colérico. Aí como é que... É uma doença, que cólera, você transformou né? isso numa coisa mais gostosa da mulher ouvir.
Sobre o perfil dela. Tá, mas antes de falar disso, eu vou continuar falando da oratória, que eu fui fazer o curso. Sim, e lá ele atribuía, achei muito interessante. Por exemplo, você vai dar uma palestra para cabeleireiro. O cabeleireiro, ele é um tipo de tribo, vamos falar em tribo, que são pessoas que, obviamente, são pessoas dinâmicas. Uma pessoa que é parada, ela não vai ser cabeleireira. Ela tem movimento, porque ela tem que movimentar, ela tem que fazer... Ela tem um ritmo diferente. E a gente é meio hiperativo. Sabe, se você começa a falar muito, devagarzinho, e aí aquilo vai dando um sono, quando a gente vê, a gente não tá nem prestando atenção mais. Então, quando você vai falar para essa turma de cabeleireiro, você tem que se apresentar de uma maneira igual, é rapport. Você lembra do RAF, o método RAF, Roberto Abel? Nossa, filho? Fez o maior sucesso na nossa área. Ele foi lá, eu contratei o cara tem um programa na Rádio Mundial, eu contratei o cara para dar um treinamento num salão nosso. Eu falei, o que tá acontecendo com esse cara? Nossa, louco. Que delícia. droga que ele tá usando? Ele andando de um lado pro outro, falando alto, e o pessoal sentado num corredor. Eu falei, eu não aguento acompanhar isso, porque eu não sou da tribo, né? Pra mim, eu queria o cara de pé, falar, senhoras e senhores, boa tarde, vamos... E ele andando de um lado pro outro, todo enérgico, e a galera assim, ó, não piscava. E realmente, ele estabeleceu um ponto de comunicação ali, rapport ali, ó. Que nem cabeleireira é artista. A gente gosta de show. Sim. Então tem que ser uma coisa mais forte, mais emocionante. Aí, por exemplo, você vai dar uma palestra para idosos. Aí como que você vai falar? Né? Você não vai falar igual que você fala para os cabeleireiros. Então tem uma linguagem mais de mestre, de sabedoria, né? De um tempo mais precioso. Porque é isso que o idoso quer, né? Ele quer aproveitar o pouco de tempo de vida que ele tem. Com alegria também, claro. Mas, enfim, até a comunicação existe de acordo com cada arquétipo. Entendeu? E quais são os arquétipos? Então, tem... o Felipe trouxe, né, o conceito de Hipócrates, que Hipócrates foi o pai da medicina. Né? Viveu antes de Cristo. E sempre teve essa questão de 4, né? Os elementares, terra, fogo, água e ar. Né? Então, o Felipe trouxe esse conceito de Hipócrates, que depois tudo vai se transformando, né? Aí veio outra pessoa que desenvolveu, não lembro o nome, que trouxe também pro conceito de Hipócrates terra, fogo, água e ar. Então, por exemplo, o colérico é fogo, porque é ardente, dramático. E eu fui transformando para se tornar mais lúdico. Então, que nem eu falo da rainha hoje. A mulher moderna é a mulher rainha, por isso que é o espelho da rainha, né? A colérica, que é aquela mulher dramática, aquela mulher intensa, aquela mulher que é sensual. É aquela mulher que ela chama atenção sem querer ser o centro das atenções. Ela tá ali e ela tá se destacando. Diferente de uma guerreira, que é a sanguínea. A sanguínea, ela quer ser o centro das atenções. É a cabeleireira. A gente chega, já conversa, a gente já tem um monte de enfeite. A cabeleireira gosta de atribuir elementos grandes, extravagantes, entendeu? É aquela mulher que chega e já fala. Essa é a guerreira, que é a sanguínea. Que eu fui criando aí esses nomes para ser mais divertido. Sim. E a melancólica, né, que o melancólico é a terra, a sanguínea é ar. Por isso que é mais aérea, criativa. E a melancólica já é aquela mais introspectiva, que tem um feminino forte. Normalmente são controladoras, sistemáticas, ótimas para cuidar de sistemas, organização da empresa, a parte de dinheiro, administração, são ótimas, assim. Mas elas são mais para dentro. São criativas também, porque elas estão muito do dentro delas. Então, também tem essa questão da emocional também, a poesia também, ligado à arte, porque elas são muito mais para dentro. Que são as princesas, que são as mulheres. Eu não falei dos comprimentos dos cabelos, mas, por exemplo, a guerreira, como ela é mais dinâmica, tem o masculino forte, essa é a tirada, ela tem irregularidades no cabelo, ela detesta um cabelo totalmente certinho, porque nela já tem essa
intensidade, né, de formas, de energia. Então, essa irregularidade, para ela, é o que tá certo, entendeu? O errado é tá certinho, tá um inteirinho assim, não tem a ver com a guerreira. E a rainha, ela é mais estruturada. Então, as formas mais quadradas passam mais poder, que nem eu falei do quadrado, né, o long bob, caixa. Então, tipo, eu mando. Né? Que nem, eu brinco que mulher de Chanel é que nem mulher de bigode. Nem o diabo pode. Porque mulher de Chanel é aquela que bate a teta na mesa. Anna Wintour, né? É. E a princesa é que tem o cabelão. Que tem aqueles fios que cobrem ela, que protegem ela, entendeu? Trazem ela pra dentro, pro mundo dela. Trazem o feminino. E por fim, a deusa, que são as fleumáticas. As fleumáticas, elas são as mulheres que menos dá dinheiro pra gente. Que são as menos vaidosas. Sim. Não se preocupam muito, elas são mais intelectuais também, sabe? As nerds são consideradas as deusas, normalmente com os cabelos bem compridos e são inteligentes. As formas, eu falo que o xadrez, a gente pode atribuir a esse tipo de arquétipo. E elas são mais intelectuais, tem o feminino e o masculino, vão mais pra dentro também. Mas elas não são tímidas, elas vão pra dentro porque elas têm aquela coisa de estar satisfeita com elas ali, no tempo delas, entendeu? Agora, o barato nisso é quando você vai... É um approach, né? Você chega na cliente e começa a falar, vou falar um pouquinho de você. Isso. Uma coisa é você chegar falando, então, você é melancólica. A pessoa fala, é tua mãe. Quem disse que eu sou melancólica? Agora você fala, não, você é princesa. Ela fala, opa, me conta mais. Eu sou mesmo. O que é? Explica melhor. É outra pegada. É muito legal. Né? Ela se sente orgulhosa, né? Por aquilo que ela transmite, porque tem a ver com o que ela é. É a e mesma como as coisa, pessoas enxergam também, como as né? pessoas enxergam ela. É a mesma coisa, só que em vez de você enxergar de uma forma positiva, você vê o lado positivo. Todo mundo quer ser uma princesa, uma guerreira, uma rainha, uma deusa. Ou seja, você vai encaixar ali em algum lugar, a pessoa vai se sentir confortável e depois você fala, só que esse arquétipo em desequilíbrio, ele pode causar isso, 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 isso. E tá tudo bem. Sim. Então, eu acho que aí dentro, como eu acompanhei todo esse processo de criação, o que eu acho interessante é assim, além das nomenclaturas que tornam a análise mais amigável, né, você não chega atacando a pessoa, porque sem querer você acaba atacando, né, com os nomes que você fala. Tem uns outros tipos de análise que aí não estão direcionadas a isso, mas a história de você é 50% psicopata, que eu escutei em algum lugar, eu falei, não sou psicopata. Esquizoide? Esquizoide? É a sua mãe que é esquizoide. Explica, Eu falo, pô, como é que você pode fazer uma análise de uma pessoa? Eu falo, então, você tem isso de psicopata, isso de esquizoide? Eu não quero ouvir isso, não. Qual que é o lado bom do psicopata? Ixi, psicopata acho que não tem lado bom, então é melhor não falar. Então, quando você traz a parte positiva e, ao mesmo tempo, simplifica, né? Ó, gente, aqui tem um mapa. Então, você vai fazer continha. É o quiz da revista. Sabe? Que você vai preenchendo e falar, se deu mais esse número, ok, então o teu perfil predominante é esse. Aí a pessoa fala, eu consigo usar isso. Né? Que até então, não é que as pessoas não queriam, era difícil de conseguir usar aquilo. Né? Eu lembro que no salão eu cheguei a criar um programa onde a pessoa punha os detalhes e no final saía uma descrição. Mas era muito ruim. Né? Porque ainda pegava nos termos e tudo mais. E hoje eu vejo que assim, eu vejo as suas alunas lá do grupo Master Cutter falando com uma propriedade, uma naturalidade disso, que eu falei, se elas fossem beber da fonte, ou seja, se não tivesse uma tradutora e intérprete no meio, não ia sair. Não ia sair. E o mais que me deixa bem feliz disso, né? Que para mim foi importante, essa descoberta, né, de como que tá o seu interior, né, a sua evolução. Então, o conceito de Jung, que eu fui um pouco mais a fundo, para ajudar nessa questão, quem é você? Sim. Né, essa pergunta que ficava ali e elas não conseguiam trazer uma resposta para mim.
né? E o conceito de Jung, que fala sobre o masculino e feminino, ajuda essa mulher a identificar como que ela tá, entendeu? Porque, por exemplo, como eu tive essas questões que eu falei, né, de ter que virar homem, teve épocas que eu queria comprar um sapato de homem. Eu queria usar roupa de homem. Eu usava gravata, eu usava suspensório. E ok. Naquele momento, era aquilo que eu precisava. Então, era como homeopatia, né? São doses de elementos que eu usava que eu me sentia fortalecida naquele momento, né? Por exemplo, teve uma vez que eu fui julgar um TCC de visagismo na faculdade. E aí, eu fui de gravata, uma gravata vermelha ainda, masculina. E aquilo me deixava, trazia, eu achava, né? Você vê, né? A gente precisa que a imagem traga um elemento para dentro de mim, complementar a minha identidade. Então, aquilo me fortaleceu naquele momento. Então, mas hoje eu não preciso de uma gravata para eu me sentir forte. Eu sei que o feminino, que nem você estava falando, né? As mulheres mais coloridas, né? As mulheres cinzas e as mulheres coloridas, né? As que estão mais no masculino e as que estão já mais no sagrado feminino. Isso. Então, hoje, eu consigo atribuir elementos femininos em mim e me sentir forte. Porque o feminino, ele é tão forte quanto o masculino. Os dois são importantes. Não tem o yin e o yang, né? Que tem aquele símbolo. E os dois têm que estar integrados. Então, não existe um melhor ou um pior, né? Então, os dois têm que estar ali em equilíbrio. Como não existe um arquétipo melhor e um pior. Exatamente. E o perigo é quando a pessoa fala, eu sou tal e só aquilo e acabou. Porque existe um equilíbrio também. Né? Isso é um perigo, né? E eu queria trazer um pouquinho para a experiência da cliente, né? Que a gente falou, a gente escutou a tua história, né? Como a tua história fez você criar um método que formou profissionais diferenciados. Mas trazendo para o universo da cliente, né? A gente se preparando para entrar aqui no podcast, eu e a Mônica, a gente ficou um tempinho numa salinha e ela me preparou para estar aqui agora. E ela fez uma análise do meu rosto bastante técnica, né? Tem todas as proporções. E ela foi falando de mim, né? Do que eu transmito pro outro. É muito legal. Eu senti como se eu estivesse fazendo uma mapa astral. Sabe essa sensação? Assim, de... Uau, eu não sabia que as pessoas me enxergavam dessa forma. Mas você sentia essas potências em você? Sim, mas a gente não é consciente. Não é consciente. Né? E você com a sua magiquinha aí integrativa, você me falou. E aí tem aquilo, né? Será que isso condiz com o que eu quero ser? Eu tenho outro objetivo? Como eu neutralizo né, esse aspecto que não tá legal ou que tá disfuncional? Por exemplo, o Jorge, né, ele tem um arquétipo de colérico. Formas retangulares, tudo nele é muito linhas retas. E isso é intimidador. E antes, até eu me sentia intimidada. Até minha filha. Você lembra que a gente falava? Nossa, a gente, não sei, você tem alguma coisa, a gente se sente estranha. Vocês e os caras do aeroporto, que todo detector os caras me barram achando que eu sou terrorista. Então, parece que ele tá subjugando a gente. E foi muito importante a gente entender desse conceito, porque não é que ele vai ser agressivo com a gente, é porque a primeira impressão é que ele vai ter esse comportamento, porque ele é alto, a postura dele é de colérico, tudo nele é de colérico, mas ele não é assim, né? Mas a primeira impressão é que ele é um ogro. Você atende no salão ou você só dá aulas? Eu atendo no salão, às segundas-feiras, eu faço o oposto dos meus amigos. Eu trabalho de segunda no salão e durante a semana eu me dedico aos cursos online. E como que você passa para as suas clientes o que você passou para mim? Então, eu ofereço a análise de imagem, né? Porque ela pode cortar o cabelo simplesmente, ou ela pode fazer um aprofundamento sobre a identidade, a identiarte. Né? Então, ela pode escolher. Pode fazer a leitura de como que
como que o mundo a vê, né? Ou fazer a leitura do rosto. Ou simplesmente cortar. Mas eu não consigo simplesmente cortar. Eu sempre vou atribuir os significados. Então, você nunca vai sentar na minha cadeira e eu simplesmente vou cortar e um corte que você trouxe, uma foto no Google. Assim, eu quero esse corte de uma atriz. Aí eu vou falar, mas para que você quer esse corte? Né? Qual que é a função desse corte para você? O que você faz, né? Que você está querendo transmitir esse poder? Você quer passar esse poder? Isso tem a ver, realmente? Muitas vezes a cliente até muda de opinião. Porque às vezes ela fala, nossa, mas eu não tá... Sim, porque olha aqui, ó, tem formas quadradas. E a forma quadrada, ela mostra essa centralizadora, né? Uma força de controle e comando. É isso que você quer? Não, eu não quero, eu tenho que passar mais simpatia. Então, eu já começo assim, entendeu? E aí, se ela quer um estudo mais profundo, aí sim, vou tirar as fotos, né, do rosto, perfil, de frente, e aí vou fazer toda a análise, tipo cromático também, o tom de pele, né? Saber as cores que combinam com a pele, porque, mas as cores que combinam, né? Deixa a pessoa dentro de caixa. Eu também não gosto de colocar as pessoas na caixa, né? Mas o que acontece é a arte. A sua pele tem um pigmento, uma melanina, um tipo de melanina. Ela pode ser mais quente, ela pode ser mais fria. Então, a hora que eu coloco aqui, por exemplo, um tecido mais quente na sua pele, se ela é quente, vai favorecer a sua pele. Por quê? A luz reflete no seu rosto, batendo no tecido. Então, já gera uma neutralidade da cor, né? A luz bateu no tecido e reflete no rosto. Então, dependendo se você está com uma cor que ela não tem a ver com a sua pele, ela pode te deixar com mais olheiras e ressaltar as marcas de expressões e as manchas. E é muito perceptível. Eu tiro a foto e mostro para ela, ela fica, uau! Né? Então, é um conhecimento que eu acho importante. E não é que não pode usar. O problema é que você não tem consciência do que aquilo está trazendo para você. Usa, mas saiba que o resultado vai ser esse. E é mais nessa parte em volta do rosto, né? Por causa da luz que reflete, entendeu? Mas na roupa, no geral, não tem problema. Se combina, você tem que colocar a cor. E a cor também gera um sentimento. Eu falo que é o estado de espírito, né? A cor. Que nem o amarelo, tem, por exemplo, as sanguíneas, as guerreiras, que ela já tem um estado de muita energia. Se ela coloca o amarelo, intensifica. Então, pode ser que aquilo deixe ela ainda mais brincalhona, fala mais ainda do que ela já fala. Então, tem que ver aonde ela vai usar o amarelo, em qual ocasião, porque interfere no humor, entendeu? Já o azul já é uma cor que é apazigua, né? Deixa mais centrada, mais harmonioso, mais fechado, mais frio. Né? Então, esse roxo combinou com você. Desculpa te cortar. Imagina. É um lilás, né? Ó, só porque você bruxaria. E a gente tá aqui conversando, né? E eu percebo uma via de mão dupla, né? Porque você cria profissionais, né? Através do teu método, que tem todo esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, você desenvolve, né, clientes, a consciência nas suas clientes, que vão precisar dessa demanda de profissionais para atendê-las, né? Esse é o nosso intuito, né? A gente formar profissionais para que eles, né? Por exemplo, às vezes, meu objetivo é ter uma demanda tão grande que eu comece já a passar essas clientes para os meus profissionais. Sim. Né? Porque a gente trabalha na internet, então a gente tem um mundo. Né? O Jorge tem como divulgar esse trabalho até para fora do país. Então... Tem que ter quem faça, né? Eu não vou conseguir atender todas, né? O meu objetivo é que as minhas alunas, elas ajudem essas mulheres, né? Que elas façam essas mulheres felizes. É muito, muito legal esse trabalho, né? Você viu uma mensagem que eu recebi hoje da minha cliente, né? Sim, sim. Né? Ela estava tão feliz porque conseguiu voltar o cabelo ao natural cacheado, né? Então, você atribuir valor na imagem, sabe? Não é uma imagem vazia. Né? Ela sabe o que ela está transmitindo, de acordo com o que ela é. Né? Que nem essa minha cliente que mandou a mensagem, ela é uma líder, né? Ela é uma japonesa, mas ela é muito porreta, assim, sabe? E ela
é muito braba, assim. E aí ela trouxe os elementos das formas mais curvas e ela se sentiu melhor, porque deu uma amenizada nesse temperamento que ela queria fazer isso. Então, não é mais aquela coisa assim, você chegar no salão e falar pro cabeleireiro, ai, Mônica, o que você acha que fica bom pra mim? Não existe mais isso. Isso não tem sentido. Hoje, eu tenho que ver a sua realidade. Como que você vai finalizar seu cabelo, quais as habilidades que você tem, se você vai conseguir gerar aquele efeito, porque não adianta eu transformar você, né? O que eu quero é que você tenha uma vida real de acordo com o que você busca, né? Então, na verdade, você, quando você está com a tua cliente, né, você faz a leitura do que ela... Do rosto, né? Do que ela transmite do rosto e que corte de cabelo... Ela precisa... Para passar a mensagem que ela quer. Exato. Já é um começo de autoconhecimento, a leitura do rosto. Sim. Entendeu? Eu leio o rosto. Aí tá. Ah, não, Mônica, eu não quero passar esse aspecto aí tão de rainha, porque às vezes ela tem muitos traços, tipo Angelina Jolie, linhas retas, nariz reto, boca, né, que nem agora a mulherada, tudo colocando os lábios bem, tudo é muito rainha. Não, Mônica, tem que dar uma amenizada e traz um pouco do feminino. Então, vamos colocar linhas curvas, vamos fazer um degradê assim, mais curvo. Tá. Aí, às vezes é fácil. Tem mulher que facilmente consegue já atribuir. Mas às vezes ainda ela não consegue. Por quê? Às vezes está com o feminino ferido. Às vezes ela não sabe. E às vezes não é na primeira consulta, vamos dizer, que ela vai conseguir. É um processo, né? Um processo. Que ela tem que digerir e tomar essas mulheres, né? Que eu falo que a hora que a gente conseguir tomar essas 4 mulheres, né? Esses arquétipos. Pra gente as 4 mulheres. Que é a guerreira, a rainha, a princesa e a deusa. Então, quando você tiver esses 4 em equilíbrio, aí... Tipo, vira uma extraterrestre e aí acho que já vai para outro planeta. É muita evolução, né? Mas é o que você busca, né? E isso que torna lindo o teu trabalho, né? E isso ajuda, né? A evolução. E isso gera saúde. Gera bem-estar dentro da família. Isso é maravilhoso. Você oferecer além... Não é um corte de cabelo, entende? É realmente... Integrativo. Integrativo. É conectar a sua imagem com aquilo que você deseja transmitir e extrair do mundo. Então, é integrar aquilo que você representa ao mundo que você deseja. Chegamos à descrição e à definição, tá vendo? Pois é. É uma profissional de beleza integrativa. E aí vem o segundo termo. E para que você forme cabeleireiras integrativas, você acaba sendo a profissional heurística, que esse termo é muito louco. O que é o heurístico? A arte de inventar e fazer descobertas baseadas em fatos. Ou seja, eu estou vendo isso. Eu vi isso acontecer de novo. E aí eu falo, isso aqui é um fato frequente que é desencadeado por isso. Eu estou vendo mulheres despertando sensualidade, aliás, atraindo homens através da sensualidade, porque elas usam essas curvas, esses cortes, têm esse tom de pele, tem esse tipo de olhar. Então, aqui eu constato que esse tipo de imagem causa essa reação. Causa uma reação. Óbvio, não é você que descobriu isso. A gente vem historicamente, né? Você falou aí de Hipócrates, depois aí o Carl Jung, e você... Quem mais? Philip. O próprio Philip. E você somando tudo isso... E a Mônica. E com a habilidade... Aí vem a Mônica e junta. Peraí, tá bom. Porque qual que era o grande problema aí? O visagismo, quando ele é ensinado para todo e qualquer tipo de profissional. Então, sim, não dá para você ser específico e falar assim... Gente, ó, o próprio Philip, vou fazer um curso de visagismo para cabeleireiros. Ele faz para o cabeleireiro, para o cirurgião plástico, para o dentista. E aí, o que acontece? Personal style. Ok, aí, quando ele abre o nicho, ele também abre a explicação. Ele tem que ser generalista. Generalista.
E quando ele é generalista, ele não consegue ser didático com um grupo específico. O que você fez? Você trouxe isso. Mas aí o que acontece? Você acha que você trouxe isso só para o cabeleireiro, mas a técnica que você teve que utilizar para trazer isso para o cabeleireiro fez com que qualquer profissional que utilize o visagismo, vamos fazer a logística reversa agora, conseguisse enxergar o visagismo com mais facilidade. Porque o teu objetivo inicial, quando você criou o Espelho da Rainha, eu estou falando por você porque eu sei o que aconteceu e agora quero traduzir aqui também. É minha vez de traduzir. Você traduziu o visagismo, eu vou traduzir o que está acontecendo. Tá. Então, quando você simplificou isso para o cabeleireiro, você tornou... Porque você não parou no cabelo. Não é, olha, eu vou te falar dos cortes. O que era para ser um curso, eu brinco com isso, né? A pessoa que compra um carro, ela quer ter lá um curso de primeiros socorros, ou então dos detalhes principais de como utilizar o carro. A Mônica foi lá e fez um curso para o cara virar um mecânico. Ou seja, não é só o cabelo. Maquiagem, acessórios, tom de pele e tudo mais. Então, a pessoa que muitas vezes vem de um outro mercado associado a esse, de adequação de imagem, ela acaba tendo muito mais consciência quando ela tem conhecimento daquilo que você ensina. Porque o que eu vejo muito aí fora é assim, qual é o estilo de roupa ideal para você? Qual é o tom de pele ideal para você? Qual é o corte de cabelo que combina com o seu rosto? E não se fala em personalidade. Identidade, né? Só que isso fica bonito num desenho, né? Numa pessoa tem um outro quesito que não está sendo avaliado, que é o que ela quer transmitir para o mundo. Mas assim você vai ficar mais poderosa. Não, eu não quero mais responsabilidade, não. Estou cansado de gente me pedindo ajuda, eu quero ficar no meu cantinho. Sim. Então não corte cabelo assim. Sabe o que me veio à mente agora? Né? Tantas mulheres buscando terapias alternativas e que não dão resultado e já tentaram de tudo. Né? Que incrível agora esse universo que se abre através de uma cabeleireira integrativa, né? Que tem essa parte artística, que tem a parte técnica, que tem a parte da ciência, que tem a parte da percepção, né? Da análise. É um complemento, né? Pro tratamento terapêutico dela. Sim, o que ela ou tá então fazendo. pode ser ele por si só ser um... Pois é. Né? Já dá um resultado incrível, assim. É um trabalho... Eu vou parafrasear Luiz Longueiras. É a nova mentalidade. E o que acontece aí? Né? Você não virou cabeleireira pensando, vou ser assim. Né? Não, o que eu falei nas outras entrevistas. Que aí eu vou trazer da Cris lá da Constelação. Quando você se joga no oceano da sua profissão, você tem que deixar ele te levar. Porque às vezes você vai parar em lugares completamente diferentes do que aquele que você imaginava. E assim, qual é o caminho para chegar nisso? Ou você vive a mesma vida, ou a pessoa vive a mesma vida que você viveu, ou ela bebe da fonte que você criou. Que é bem mais fácil, né? Porque aí não vai demorar 8 anos estudando visagismo, mais 20 e tantos como cabeleireira, tal. Tá aqui, ó. De tudo que eu vi, é isso que você precisa para conseguir fazer o que eu faço. Sim. Né? Então, é reduzir o tempo, né? E o conhecimento. De novo, e eu adoro identificar padrões, né? A gente tem aí inteligência vivencial e nós temos uma profissão sendo remodelada. Isso. Né? Aquilo que era lá atrás era tudo junto. O cara que corta o cabelo arranca o seu dente. Foi segmentado. Agora você tem um cara que corta o cabelo e outro que arranca o seu dente. E hoje está sendo cada vez mais específico. Ou seja, o cara que corta o cabelo vai ver se o cabelo combina com o seu dente e com o que você quer expressar e será que você vai fazer uma cirurgia no nariz? Será que antes de fazer a sua cirurgia no nariz, não é legal você entender qual o tipo de nariz você vai comprar e se ele está de acordo com você? Com a sua ação, né? E é tudo assim. Tem gente que fala, nossa, esse carro é a sua cara, sem entender conscientemente por que está falando aquilo. Mas realmente tem algum carro que é a sua cara. Né? Por quê? Porque ele tem a ver com o seu arquétipo, aquilo que você quer representar para o mundo. Essa roupa é a sua cara. É muito comum, instintivamente, as pessoas falarem isso. Né? Mas por que é a sua cara? E aí você conseguiu, através de todos esses conhecimentos,
envolvendo a tua inteligência vivencial, traduzir isso de uma forma simples para que as pessoas consigam saber o que é a cara delas. Né? Será que a sua cara é a sua cara? Né? Bom, esse rosto é a sua cara. Ah, que bom. Então quer dizer que é exatamente o que eu quero transmitir. Legal. Muito bem. Perguntas? Tem uma da Andréia aqui, ó. Sim, né? Hoje você, além de mestre dos cabeleireiros com o seu método Uncut, trabalha também como terapeuta heurística, formando novos profissionais como terapeutas heurísticos. Eu acho que eles seriam mais cabeleireiros integrativos. A fuçadora tem que ser você tem que entregar pronto para eles, né? Sim. Como é essa formação e o Sim. que essa formação pode fazer por eles? Olha só, essa formação, vou falar o que ela fez por mim, né? Porque eu acho que o que me faz manter assim firme nesse projeto, nesse sonho, né, nessa busca de passar esse conhecimento para muita gente, é o que esse processo fez na minha vida e que faz na vida das pessoas, das minhas clientes, né, dos meus alunos. Então, falar o que fez comigo. Primeiro, me ajudar a alinhar a minha identidade. Falar que tá alinhada 100%? Não tá, que nem eu falei. Acho que a gente vai morrer e não vai estar. Mas Nunca. Nunca. Mas você ter consciência de como que você está expressando a sua imagem já é um passo muito importante. E então, por exemplo, comecei voltando um pouco, né? Você vê como isso é tão importante. Isso daí, na verdade, é o primeiro. Mas depois, falando sobre como realizar qualquer corte de cabelo, isso também, meu Deus, é fantástico. Porque quando eu ia para o salão e quando eu atendia 4 clientes numa hora, né? O quarto cliente, sei lá quantos clientes eu tinha atendido, 30 ou 40, na época no Sorro a gente atendia muitos. E quando eu atendia o último cliente, que eu estava cansada, e aí a cliente chegava e falava assim, ai, Mônica, o que você acha que eu faço hoje? Aí eu olhava para ela e falava assim, tipo, se fosse hoje, eu falava, vamos fazer um long bob? Que é mais, né? Que é o que eu tinha acabado de fazer, e eu tô na prática ali, é o que eu mais faço. É rápido, né? É rápido. E aí era aquilo que eu ia oferecer. E porque eu não sabia oferecer algo a mais. Então, o que eu sinto hoje é tão, tão intenso, é tão prazeroso, sabe? De conseguir criar qualquer desenho em 3D, né? Que é o cabelo que é com profundidade, né? As 3 dimensões. E você conseguir ver essa dimensão, né? Se é uma forma redonda, se é uma forma quadrada, se é uma forma retangular, né? Se é um retangular deitado, que nem o meu, né? Que tem aqui essa parte que vem para cá e forma como um retângulo mais deitado. Você vê essas formas, você enxergar o corte como formas e saber o significado delas. É muito mais tranquilo trabalhar. Você saber identificar o perfil da sua cliente, conversar com ela no diálogo imaginativo, fazer a pergunta para ela assim, qual que é o seu sonho com a sua imagem? E você parece uma fada das tesouras, de verdade, porque você consegue realizar ela do jeito que ela quer, né? Gerando o efeito que ela quer. Você quer deixar mais ondulado? Que nem você tá com progressiva. Calma, a gente vai conseguir. Né, eu vou acompanhar esse processo, né? A sua raiz vai crescer. Enquanto isso, vamos fazer assim. Eu vou acompanhar isso. Né? Então, isso é prazeroso. Não deixa de ser terapêutico, sim, né? Sim. Porque tem que ter um processo. Aliás, uma sequência, né? É a única terapia que envolve até o toque junto, né? Porque quando você vai cortar um cabelo, você faz com a pessoa que muitas vezes as pessoas não têm mais, né? Que é o toque. Quantas mulheres, às vezes, se sentem sozinhas? Ontem eu assisti... Onde a gente foi? A gente assistiu uma palestra que ela falou, inclusive da pandemia, ela falou assim, meu filho faleceu no começo da pandemia, eu não tinha com quem falar. Né? Então, quantas pessoas hoje se acostumaram a viver isoladas fisicamente, ou seja, de não tocar e não receber o toque de ninguém, mas ao mesmo tempo sentem falta disso. Né? E aí quando você vai para uma terapia onde você quer entender o que ela pensa, ajudar ela a expressar aquilo que ela deseja expressar e ao mesmo tempo
toca essa pessoa, porque tocar a cabeça não é qualquer um que toca a cabeça das pessoas, é o cabeleireiro e ponto. É muito louco. Não, e imaginar, né, que através dessa análise do corte, as mulheres têm vidas transformadas, completamente transformadas, né? Ou é o primeiro passo para ela ter forças, né, para transformar. Sim. Tem que começar por algum lugar, né? É o olhar que muda. A gente estava falando de física quântica agora, né? Você já começa a mudar a sua percepção. Levantar o queixo no Japão já traz um arquétipo de autoestima, de autoconfiança. Imagine um corte que traz realmente o que você quer. Você já se sente assim. Você quer uma palavra encantadora, né? A palavra encantadora. Quais são as formas, né? E aí o profissional vai trazer aí formas curvas, arredondadas, ovaladas. E aí você já vai sentir aquele encantamento, que era o que você queria propor com a sua imagem. Então isso eu acho que é um conhecimento muito importante. É um processo de autoconhecimento, né? E a hora que vocês, clientes, né? Você não é da área de cabelo. Começar a entender que realmente isso é possível, os cabeleireiros vão ter que correr atrás. Eles vão ter que saber. Então, e a gente vai divulgar isso, hein? Sim. Né, Jorge? Segura. Se não vierem por amor, será pela dor. Porque o concorrente já levou todo mundo embora, agora ele precisa aprender também. Sim. Então... E é uma conjunção que só a Mônica, né, tem desde a história dela, por tudo que ela passou, tudo que ela estudou. E é uma profissional única que está formando outros profissionais. E é um conhecimento que desse jeito não existe em lugar nenhum outro. Nenhum outro lugar no mundo. Já estou invertendo até palavras. Eu acho que não tem nem nome ainda. Não. Né, É um profissional master cutter, mas a gente ainda vai chegar mais longe com isso. Então, você que chegou até aqui, se você quiser passar por uma consultoria com a Mônica, se você quiser se tornar aluno para desenvolver qualquer tipo de corte, se você quiser aprender a aplicar isso que ela aplica nas clientes, tem um caminho. Está aqui o perfil dela no Instagram, Mônicas, com S, que é mais de uma, _Rodrigues. Mônicas.Rodrigues, entra lá, manda um direct. Falou, Mônica, vi o podcast e eu não sei o que você quer, mas você vai explicar para ela o que você quer. E aí vocês vão conversar por lá. Ela responde todo mundo. Eu sei porque às vezes 1h. É 1h ela tá respondendo Você todo fica mundo. na mão e ela tá... Pois é. É isso. Mônica, muito obrigado. Não vou te dar a mão para cumprimentar, porque daqui a pouco eu vou te dar um beijo. Mas... Muito obrigado. E eu já quero marcar minha consultoria. Opa! Já tirei a foto, vou fazer sua análise com mais detalhes, mas já fiz, né? Tô ansiosa. E nos vemos no próximo podcast Portal. Se você é um expert da área digital e quer compartilhar o seu conhecimento, mostrar para o mundo como o seu conhecimento funciona, como é que ele pode impactar vidas, entre em contato com a gente. Se você estivesse vendo esse vídeo aqui no nosso YouTube, deixa uma mensagem ou então manda um direct através do nosso perfil no Instagram, que é o Portal Marketing Digital, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Logo, logo tem mais. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.